Não há dúvidas de que algumas civilizações antigas se destacaram no campo das ciências. Mas houve também muita inovação tecnológica realizada pelos povos de milênios atrás. Arqueólogos garantem estes fatos, e recorrem até a diferentes meios para tentar reconstruir alguns dos mecanismos daquela época. Por mais que pesquisadores se dediquem à tarefa de decifrar essas máquinas antigas, muitas permanecem em mistério ainda hoje, sem sabermos ao certo como elas funcionavam ou sua origem. Mesmo assim, há casos muito curiosos de invenções que surpreendem pela época em que foram criadas. Confira! Neste vídeo iremos conhecer 8 tecnologias do passado e artefatos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Eulípila, Grécia. A Eulípila é uma máquina projetada por Herón de Alexandria, e que para muitos, é considerada como sendo o primeiro motor a vapor documentado da história. O aparelho é composto por uma esfera ou câmara, e com tubos curvados que servem como eixo para a câmara. Essa esfera é abastecida por uma bacia com água, que é aquecida para produzir vapor, fazendo com que este produza movimento. Foi desenhada no século I d.C. por Herón de Alexandria, sendo considerada a primeira máquina a vapor documentada. A Eulípila é considerada a primeira máquina a vapor ou turbina a vapor de reação registrada, mas não é uma fonte prática de energia nem um antecessor direto do tipo de máquina a vapor inventada durante a Revolução Industrial. A invenção era mais uma prova de conceito do que uma ferramenta útil, mas não deixa de ser admirável. Anos mais tarde, Herón chegou a adaptar esse conceito em máquinas com maior utilidade, como uma forma de automatizar o abrir e fechar das cortinas de um teatro. Número 7. Máquina de venda de água benta, Grécia. Atualmente é fácil encontrar máquinas de venda automática que comercializam os mais variados produtos. Mas se você acredita que esta é uma invenção moderna, contamos que Herón de Alexandria também foi o inventor da primeira máquina de venda da história. É a mais antiga referência conhecida a uma máquina de venda. A máquina entregava água benta para os fiéis que depositavam uma moeda no mecanismo. Provavelmente a máquina era algo mais rudimentar. Utilizando-se do princípio da alavanca, o peso de uma moeda de 5 dracmas, moeda de ouro persa, inclinava o receptáculo dentro da máquina, e uma torneira despejava a água até o receptáculo retornar à sua posição original. Embora a máquina em si não tenha sobrevivido, o cientista Herón de Alexandria registrou sua existência no livro Pneumática. Número 6. Podkol, Egito. Durante séculos, as pessoas usaram cosméticos para realçar ou decorar a figura humana para fins estéticos ou religiosos. E as primeiras evidências arqueológicas do uso de cosméticos remontam às civilizações urbanas do mundo antigo. No sul do Iraque e no Egito, homens e mulheres pintavam col ao redor dos olhos para fazê-los parecer maiores e também para protegê-los do mal-olhado. Esta pomada preta espessa, chamada col, é feita de sulfeto de chumbo moído ou sulfeto de antimônio, e ainda é usada hoje. Essa substância rica em chumbo, que era misturada com gordura animal por volta do ano 3000 a.C., era muito usada ao redor dos olhos e nas sobrancelhas. Segundo os egípcios, a sombra escura nos olhos significava proteção divina, além de acreditar que a pintura os livraria de ataques de insetos. Mal sabiam eles, mas sua criação faria nascer, ali, a maquiagem. De lá para cá, os produtos para ressaltar ou esconder detalhes da pele começaram a ser criados a partir de ingredientes naturais que, misturados a substâncias como mercúrio e chumbo, eram usados na pele. Na Idade Média, a maquiagem começou a ser vista como algo demoníaco e foi praticamente extinta, retornando no início das Cruzadas. No entanto, na Era Vitoriana, final do século XIX, a maquiagem virou sinônimo de vulgaridade, e só no começo do século XX, com a chegada do cinema mudo e da fama das atrizes, o rumo da maquiagem mudou completamente. Número 5. Bateria de Bagdá, Iraque. Bateria de Bagdá é o nome comum aplicado a vários artefatos criados no período do Império Arsácida, da Pérsia, e descobertos provavelmente na vila de Qujut Rabu, no Iraque, em 1936. Tais artefatos receberam grande atenção no ano de 1938, quando Wilhelm König,
arqueólogo alemão e diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou os objetos na coleção do museu e publicou um estudo onde especula que os jarros encontrados tenham sido um tipo de célula eletroquímica, possivelmente utilizada para galvanoplastia. São, na verdade, vasos de argila com cerca de 13 centímetros de altura, que contêm um cilindro de cobre que protege uma barra de ferro e uma tampa de betume. Os vasos encontrados apresentavam sinais de corrosão, e testes revelaram a presença de agentes ácidos, como vinagre ou vinho. Muitos arqueólogos acreditam que esses objetos funcionavam mesmo como baterias, mas poucos têm certeza da aplicação que os iranianos faziam na época da dinastia Arsácida. A hipótese mais provável é a de que essa invenção era usada para galvanizar superfícies, ou seja, recobrir algo com uma camada metálica. Número 4. Kit de ferramentas para trabalhar com ouro, Reino Unido. Artefatos enigmáticos recuperados de um importante túmulo da Idade do Bronze, no Reino Unido, perto de Stonehenge, são na verdade os restos de um kit de ferramentas de 3.800 anos usado para trabalhar com ouro. O verdadeiro propósito destas ferramentas de pedra e liga de cobre, que faziam parte de um extenso esconderijo de bens funerários associados a 2 corpos enterrados, que não tinha sido previamente discernido, foi relatado por um estudo de uma equipe de arqueólogos das universidades de Leicester e Southampton. O mistério da utilização destas ferramentas encontradas foi finalmente resolvido, graças à tecnologia moderna e métodos sofisticados de análise. Foram adotadas novas abordagens aos bens funerários, empregando análise de microdesgaste e microscopia eletrônica de varredura para mapear uma história de interações entre pessoas e materiais. Isto implicou um exame mais detalhado das ferramentas, e os pesquisadores encontraram minúsculos vestígios de ouro nas superfícies ou bordas de 5 ferramentas, que formavam o kit de ferramentas de 3.800 anos. Isto provou que os objetos de pedra e cobre tinham sido realmente usados para moldar e manipular ouro na forma líquida ou metálica, um processo que teria dependido da experiência de ouríveis treinados para trabalhar com esta substância cobiçada e preciosa. Número 3. Tear com peso de urdidura, Turquia. O tear de urdidura tem sido usado desde cerca de 7.000 AC. Pesos de tear foram encontrados em Çatalhöyük, uma antiga cidade na Anatólia. Pode ser usado para tecer muitas coisas, incluindo cobertores e roupas. Os materiais mais comumente usados para tecer, em um tear de urdidura, são lã, linho e cânhamo. O tear com peso de urdidura usa um sistema para manter os fios da urdidura paralelos sob tensão, amarrando-os em pequenos cachos a pesos feitos de pedra, cerâmica ou metal. O tear com peso de urdidura pode ser usado para tecer desenhos complexos de listras, diamantes e até animais. É muito versátil em seus usos. Desde o início da história ocidental até a Idade Média, a principal ferramenta de tecelagem foi este tipo de tear. Os primeiros tecidos de lã encontrados na Escandinávia são bastante ásperos e irregulares, mas os tecidos que datam da Idade Romana são muito mais finos, e tecidos de maneira mais compacta. O uso do tear com peso de urdidura persiste até os dias atuais em parte da Noruega. Embora sua forma particular tenha variado ao longo dos tempos e por localidade, as suas partes essenciais permaneceram as mesmas. Número 2. Roda de oleiro, Mesopotâmia. A roda de oleiro foi amplamente utilizada no início da terceira fase da Idade do Bronze, por volta de 2400 AC, mas sua origem é mais antiga. Muitas ciências modernas sugerem que a primeira roda de oleiro foi desenvolvida pela primeira vez pelos antigos sumérios, na Mesopotâmia. Uma roda de oleiro de pedra, encontrada na cidade suméria de Ur, atual Iraque, foi datada de cerca de 3129 AC. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que o Egito é o lugar de origem da roda de oleiro, sendo que a primeira evidência da roda de oleiro foi encontrada em pinturas egípcias. Portanto, a origem exata da roda ainda não está totalmente clara, mas sabemos que a roda de oleiro é uma forma milenar de produzir peças, e muito eficaz. A cerâmica não pode ser feita modelando ou enrolando a mão sem que o oleiro gire o vaso ou o mova em torno dele. Como o torneamento envolve o menor gasto de esforço humano, seria obviamente preferido. O desenvolvimento da roda girada manualmente,
Como um complemento à fabricação de cerâmica, levou eventualmente à introdução da roda giratória, girada com o pé. Desde o século XIX a força motriz tem sido mecânica. Muito usado em olarias de Portugal e no Nordeste do Brasil, a roda de oleiro faz parte de oficinas centenárias, e que ainda mantém esse jeito tradicional e econômico de produzir muitas peças em grande escala. Número 1. Kit de trepanação, Mesopotâmia. A trepanação é o mais antigo procedimento cirúrgico conhecido na história, cujas origens remontam ao final da Idade da Pedra. Em tempos antigos, essa técnica era aplicada a pessoas cujo comportamento era considerado anormal, com o objetivo de remover o que se acreditava serem espíritos malignos. Acreditava-se que com a trepanação, esses espíritos sairiam do corpo, mesmo que, muitas vezes, causando a morte do paciente. Pinturas rupestres sugerem que havia uma crença comum que os orifícios pudessem curar convulsões epiléticas, enxaquecas e distúrbios mentais, além de ser um procedimento cirúrgico de emergência para tratar lesões no crânio. Há relatos de cirurgias desse tipo no Egito e na Mesopotâmia, nas quais o paciente era dopado com uma bebida alcoólica, e depois tinha seu crânio aberto por um instrumento pontiagudo. No Museu Geológico de Lisboa, encontram-se expostos crânios datados de aproximadamente 8.000 anos, com sinais de trepanação e um pequeno sol desenhado em torno do orifício, sugerindo uma prática ritual. Na medicina moderna, a trepanação consiste na abertura de um ou mais furos no crânio, com o uso de um trépano ou broca neurocirúrgica. Algumas sociedades remotas ainda a praticam hoje em dia e, em algumas culturas tribais da África Oriental, sobreviveu como parte integrante da medicina tradicional. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 tecnologias do passado e artefatos. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!